Vamos lá, galera, vamos dar continuidade à nossa aula de dispositivos de entrada e saída. Vamos lá para o concurso do TRE da Bahia. Os dispositivos de entrada em forma de pequena superfície sensível ao toque. Sensível ao toque é o quê? Touch. Superfície seria o touchpad, utilizado para mover o cursor na tela. Substituto do mouse, para emitir comandos, para selecionar ícones. Denomina-se touchpad. Teve muita gente aí que deu mole e marcou touchscreen. Mas o touchscreen é a tela sensível ao toque. E o touchpad é o sensor existente no laptop, lá normalmente embaixo do teclado, para manipular o ponteiro. Então, gabarito aí, letra E de eco. Lembrando que todas essas alternativas existem. O mouse, o trackball substitui o mouse. O track point existe? Existe. Aqui no próximo slide eu mostro o trackball. Esse é um exemplo de trackball. Ele fica paradão e você mexe só na bolinha. Você não precisa ficar mexendo ele. O mouse a gente tem que deslocar ele para um lado e para o outro. O trackball não, você só mexe na bolinha. Entendi. E esse track point? Track point era como se fosse um joystickzinho no meio do teclado. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui. Track point. Imagens. Vamos ver se eu consigo pegar um teclado com track point. Alguns laptops velhos tinham essa coisa no meio do teclado. E aqui manipulava também o ponteiro. É uma espécie de joystick, né? Um pininho que você vai chegar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então, isso é um track point. Esse treco para cair em prova, gente, derruba. Né? Trackball, track point, mouse, trackball, track point, touchpad são, de certa forma, equivalentes. Manipulam o ponteiro na tela. Né? O que ele chamou de cursor, eu chamaria de ponteiro. Ok? Gabarito letra E. São periféricos típicos de entrada. Entrada. O monitor não pode ser de entrada. Webcam de entrada, touchpad de entrada. Gabarito letra B. Teclado de entrada. Drive de leitura e gravação. Gravação é o quê? É híbrido. Né? Leitura é entrada, gravação é de saída. O touchscreen é híbrido. Webcam de entrada. Modem é híbrido. Trackball é de entrada. Monitor é de saída. E impressora é de saída. LCD é um monitor de cristal líquido, display de cristal líquido, ok? Existem diferentes tipos de monitor. Display de cristal líquido. Vamos para a próxima. Olha o track point aí, ó. Esse é o track point. Track point. Para que isso? Uma questão muito doida de prova. E esse aqui é o touchpad. Touchpad. Ok? Prefeitura do Rio. Dois componentes de hardware que são integrados à configuração dos computadores utilizados por um web designer são caracterizados abaixo. Um destina-se a imprimir desenhos em grandes dimensões, com alta qualidade, como projetos de engenharia, plantas arquitetônicas e mapas cartográficos. É o que é isso, gente? É um plotter. E o 2? Plotter. Já risquei a A e risquei a D. Outro destina-se à digitalização de documentos impressos. Digitalização é o scanner. Scanner, gabarito letra, B de bravo. Convertendo as imagens em formato digital. Legal? Lembrando que, enquanto a imagem está no papel, a gente pode falar que está em um meio analógico. Quando a gente digitaliza, né, quando a gente escaneia, a gente converte aquilo em bits. E aí a imagem se tornou digitalizada. Está querendo dizer que o contrário do digital analógico? Estou querendo colocar essa ideia. Tá. Próximo. São exemplos de periféricos de saída os constantes de qual alternativa?
de saída, gente. Impressora de saída, projetor, data show, né, que vai colocar aquele telão, é de saída, caixa de som é de saída. Então, gabarito letra A. Mouse é de entrada, projetor é de saída, impressora é de saída. Teclado é de entrada, caixa de som é de saída, impressora é de saída. Projetor é de saída, scanner é de entrada, caixa de som é de saída. Então, gabarito aí, letra A. Lembrando que o projetor pode ser chamado na prova de data show, para exibição de dados. Ok? Próxima. Entre os dispositivos de entrada de dados, inclui-se um aparelho de leitura ótica que permite converter imagens, fotos, ilustrações e textos em papel num formato digital, que pode ser manipulado em computador. É possível digitalizar uma capa de uma revista ou uma fotografia. Esse equipamento é conhecido como scanner. O que é chato na questão? Fala para mim. Olha os nomes que aparecem. Aquele carinha que não estuda nada, ele não sabe o que é um plotter, ele não sabe o que é um isostick e não sabe o que é um trackball. E você que está estudando, já aprendeu que o plotter é uma impressora de grandes papéis, que o trackball é equivalente ao mouse, e o isostick é uma espécie de pendrive só de leitura, onde você armazena uma mídia de um CD, de um DVD no pendrive. Aí é um isostick. O isostick vai armazenar um arquivo ISO, que é a imagem de um CD, uma imagem de um DVD. É popular? Não é popular. Se fosse popular, você conheceria. Mas você tem que visualizar na prova que o isostick é uma espécie de pendrive para dar boot numa máquina. Olha aí. Eu quero instalar o Windows, quero instalar o Linux. Então eu vou colocar esse sistema operacional numa mídia para ligar na USB. A ideia do isostick é essa. Ok? Ele vai ter uma imagem ISO de um sistema operacional, por exemplo, para ligar um computador, para dar boot num computador. Ele é um USB flash drive, uma espécie de pendrive. Ok? Gabarito, então, letra D de delta. Agora, a gente tem que aproveitar os ganchos para avançar o conteúdo. Quando eu penso em scanner, é muito importante entender o conceito de OCR. O que é OCR? Reconhecimento óptico de caracteres. Reconhecimento óptico de caracteres. OCR é um programa, é um software capaz de reconhecer os caracteres do meio analógico, do papel, para colocar num editor de texto como o Word da vida. Como assim? Num primeiro momento, quando você escaneia uma folha de um livro, ela vira uma imagem. E imagens a gente não consegue editar, não consegue mexer. E se a gente parar para pensar, os primeiros computadores pessoais, eles surgiram muito com o papel de substituir a máquina de escrever. Então, muitos escritores, por exemplo, que tinham livros datilografados, queriam migrar aqueles livros para o meio digital, queriam ter no computador, mas ninguém quer digitar aquilo tudo de novo. Então, podia escanear e, passando um programa de OCR, converter o texto do papel em um texto editável, em um arquivo do Word. Então, o OCR ele faz isso. Ele vai pegar livros e vai passar para documentos do Word. O scanner é que digitaliza, mas o OCR converte a imagem da foto digital, do arquivo digital, em um texto, né, digitado. A ideia é essa. Esse OCR ele já funciona com agrupamentos. Ele vai pegar os caracteres que são parecidos com uma determinada letra e vai permitir a conversão. Hoje, os OCRs são tão avançados que, dependendo do texto que você escreva, até com letra manuscrita, você consegue converter de um caderno para um Word da vida. Né? Por quê? Ele vai
perceber a semelhança daquele caractere que você escreveu e, por semelhança, ele vai associar isso à letra, ele vai fazer o reconhecimento. É possível que não funcione, mas as letras que são padronizadas funcionam perfeitamente. Só para ter uma ideia, a definição de OCR para a prova é essa, tá? Reconhecimento óptico de caracteres no programa usado com scanner. Mas isso evoluiu de modo que hoje, por exemplo, câmeras na estrada podem filmar os carros, obviamente passando, e o OCR pode ser usado para quê? Para identificar os caracteres da placa e permitir uma consulta num banco de dados para verificar se o carro é roubado, se não é roubado. Então, qualquer mecanismo que reconheça caracteres é uma espécie de OCR. Originalmente foi criado para o scanner, mas a gente já vê essa tecnologia de agrupamento de caracteres por semelhança e tudo sendo usado em vários outros experimentos tecnológicos aí, em várias outras aplicações interessantes. Nessa geração que a gente vive de internet das coisas, a gente tem a aplicação do OCR se estendendo. Legal. Então, o OCR é um programa que acompanha o scanner, ok? Beleza. Vamos que vamos. São dispositivos de entrada, de saída e híbridos. Já começa a dar uma sensação de déjà vu. Entrada, mouse, impressora não pode, teclado, mouse, teclado. Saída, monitor de vídeo, scanner não pode, impressora pode, gravador de CD pode. Só que o gravador de CD é híbrido, porque todo gravador lê, gente. Não existe um gravador que não seja leitor. Então, o gravador de CD ele tem essa particularidade, ele é híbrido. Agora, a letra B eu já havia riscado, a letra C também já havia riscado. A letra E agora foi riscada. A dúvida está entre a A e a D. Entrada e saída não pode ser scanner. Entrada e saída pode ser o quê? Um monitor touchscreen, uma tela sensível ao toque. Gabarito letra D de delta. Ok? Lembrando que o monitor touchscreen é o monitor que a gente tem, por exemplo, na tela de um tablet, que a gente tem no smartphone, e a gente tem equipamentos, computadores com monitor touchscreen. Quando um laptop é touchscreen, tem laptop que vira uma espécie de caderno. Vocês já devem ter visto um tipo de propaganda onde o carinha consegue, inclusive, dobrar a tela, jogar por cima do teclado, ele vira tipo um tablet. Esse laptop com tela touchscreen e com essa funcionalidade, ele pode ser chamado de Surface. Ok? É um computador Surface. Aí eu já sei que ele vira tipo um tablet. Entendi. Um pendrive. O pendrive é um exemplo de dispositivo o quê? A leitura é de entrada. A gravação é de saída. Se eu tenho um CD-ROM, ele é só de entrada. Por quê? ROM é Read Only Memory, é só de entrada. Se eu tenho um CD-R, ele é gravável. Se eu tenho um CD-RW, ele é regravável. Se a mídia for gravável e admitir leitura, obviamente, né, você grava para poder acessar depois. Aí o equipamento passa a ser o quê? Híbrido, de entrada e saída. Eu estou falando do CD porque o CD tem essa particularidade, né? O CD, o DVD, se ele for só de leitura, ele é só de entrada. Agora, se ele admitir gravação, ele é híbrido. As demais mídias, de um modo geral, admitem leitura e gravação. Então tendem a ser o quê? Híbridas. O pendrive, ele admite entrada e saída. Logo, ele é misto. Gabarito letra B. Misto, híbrido, é a mesma coisa. Misto é mistura. Então, ele é tanto de entrada quanto de saída. Ele é misto, ele é híbrido. Entendi. Letra B de bravo. Assinale a alternativa que não é um periférico de entrada.
O mouse é de entrada, o webcam é de entrada, teclado é de entrada, scanner é de entrada. O datashow é de saída. O que é um datashow? Um projetor. Então, resposta letra E. Mole. São classificados como periféricos de entrada. Mouse, joystick é de entrada, leitor biométrico, para botar o dedão. Também pode ser chamado de fingerprint, para você botar o dedão. E caixa de som é de saída. Então, entrada, 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 saída. Scanner, entrada, teclado, entrada. Mesa digitalizadora é o que eu estou usando, pessoal. Eu uso uma mesa para poder escrever. É uma espécie de monitor sensível ao toque. É uma espécie disso. É uma mesa digitalizadora. Há quem use para fazer desenhos. Eu uso para dar aula. Webcam, mesa digitalizadora. A mesa digitalizadora, existem mesas de vários tipos. Eu vou considerar ela de entrada e o webcam de entrada também. Vou mostrar para vocês, pessoal. As mesas digitalizadoras mais simples, mesa digitalizadora. As mais simplesinhas são assim, ó, onde você tem uma espécie de sensor preto, aí você pega uma caneta e escreve aqui. Mas aí você vai ver o resultado na tela. Então a mesa digitalizadora, ela é só de entrada, estão vendo? Essa seria a mesa digitalizadora padrão. As mesas que nós, professores, costumamos usar são um pouco mais caras. Essas mesas que têm a própria tela aqui para poder ver aonde está escrevendo. Aí, como eu tenho a entrada e a saída juntos, esse equipamento é híbrido. Mas eu vou considerar a mesa digitalizadora como a mais simplesinha. Legal? Existem as mais simplesinhas, onde você vê a saída na tela. É como aquela da carteira de motorista que você vai assinar, da identidade que você vai assinar. Você assina, mas você não vê a assinatura conforme você vai escrevendo, você vê na tela. A ideia da mesa digitalizadora é a entrada. Ok? E as mais profissionais podem chegar aí a 15 mil, 20 mil, dependendo do tamanho. Elas já têm uma tela, né? Uma tela onde há uma saída no monitorzinho. Estou entendendo. Vamos lá. Voltando para a questão. Então, scanner, teclado, mesa digitalizadora, webcam, eu vou considerar a resposta. Vamos ver por que a letra C está errada? O pendrive é de entrada e saída, o monitor é de saída. Projetor multimídia é de saída, microfone é de entrada, impressora 3D é de saída. O plotter é de saída, monitor CRT é de saída, caneta ótica é uma espécie de... é mais antiga que o leitor óptico, né? E apresentador multimídia. Apresentador multimídia vai ser um datashow, é de saída. Então o gabarito aqui vai ficar letra B de bravo. Me chama a atenção quando ele coloca monitor CRT. Então vamos falar um pouquinho dos monitores? Vamos. Quando eu penso em monitor, o monitor ele pode ser CRT, ele pode ser LCD, ele pode ser, plasma, vou colocar a evolução. Plasma, LCD, LED e agora o OLED. CRT, plasma, LCD, LED e OLED. CRT representa tubo de raios. Eu vou escrever porque tem sempre um que vai colocar errado. É catódicos. Não tem nada a ver com religião, não, cara. Não é católico, não. É catódicos. Tubo de raios catódicos. O que é um monitor CRT, gente? Monitor CRT é aquele velhão. Aquele do tubo de imagem. Ó. Monitor CRT. Esse é um monitor... CRT que eu quero. CRT. Cadê o CRT? Saiam propagandas daqui. Esse é o CRT. Ó.
Vocês lembram desse monitor? É engraçado, né? Há 15 anos atrás ele era padrão. E hoje é tão obsoleto que ninguém tem mais isso em casa. Quem tem, provavelmente, cuidado, que deve ser um acumulador. Tem gente que guarda tudo. Eu não quero entrar no mérito do certo ou errado, mas isso aqui é velho pra caramba. Tá. Esse é um monitor CRT, tubo de raios catódicos. Do CRT evoluiu para o plasma. Do plasma evoluiu para o LCD. Aí LCD é display de cristal líquido, é uma sigla, tem que saber. E hoje a gente tem os monitores de LED. A moda hoje é LED, gente. Você quer passar no concurso, você já trocou as lâmpadas toda da sua casa para LED, você quer ter um carro com farol de LED. LED é a moda. LED é a moda. O que é LED? Diodo emissor de luz. Ok? LED é diodo emissor de luz. Legal. Então, tem que decorar as siglas. CRT, LED, LCD e LED. Tubo de raios catódicos, display de cristal líquido e diodo emissor de luz. Legal? E o tal de OLED? É o diodo emissor de luz orgânico. OLED é um LED orgânico. É o que você vai levar para a prova. Esse LED orgânico, ele tem uma característica de ser mais flexível e permite algumas telas côncavas, o que também é bem legal. O OLED, ele tem uma resistência maior. Gente, um dos maiores pecados é você comprar um celular, que hoje é mais caro que um computador, e deixar ele cair no chão e quebrar a tela. Aí você vai ver o preço da tela, dá vontade de chorar. As telas de OLED, elas são muito mais resistentes, muito mesmo. Eu vou mostrar para vocês um celular de OLED. Olha aí, já está bastante popular, né? Mas eu quero mostrar até imagens de celulares antigos de OLED, só para tu dar uma viajada. Olha isso aqui, ó. Ele vira tipo uma pulseira. A tela de OLED é uma tela bem fina, bem flexível, mais resistente. Então, hoje a gente tem, ó, OLED, AMOLED, né? Tudo que vê LED é diodo emissor de luz. E isso aí são variações de LED. O Ozinho é o LED orgânico, já caiu em prova. Ok? Gabarito da questão, então, letra B. Só falta um detalhe para falar de monitor. Monitor, ele trabalha com um sistema de cores diferente da impressora. Pensa comigo. Tu tem que pensar um pouco para tu não precisar ficar decorando tudo, que aí tu pensa, né, depois tu lembra. O papel é branco, então você precisa ter a cor preta. O monitor, quando ele está desligado, ele é preto. Então o monitor não tem cor preta. Ao invés de 4 cores, o monitor tem 3 cores. As cores do monitor são R, G e B. O sistema de cores dos monitores é RGB. O que é RGB? Red, Green, Blue. A partir dessas cores, surgem as outras. Se você colocar 100% de Red, Green, Blue, você tem o branco. Ok? Você tem as paletas de cores que vão formar as outras. Então, RGB, monitor, CMYK, impressora. É o que eu quero que você decore. Estou entendendo. E a tríade RGB, essas três cores vão formar o que a gente chama de ponto de luz. Esse ponto de luz é chamado de pixel. Um pixel é um ponto luminoso. Ok? O pixel é um ponto luminoso. E aí,
O pixel ele tem uma tríade red, green, blue. Um percentual de red, green, blue vai gerando as cores e a imagem na tela vai sendo formada através de milhões de pixels, né? Hoje você vai tirar uma foto, a resolução da foto vai ter o quê? Tantos megapixels, porque as fotos digitais, monitor, luz, pixels. Ok? Tô entendendo. Então vamos embora. Próxima questão. São exemplos de dispositivos de entrada. Quais são? São exemplos de dispositivos de entrada. Monitor touch, controle com vibra, teclado, mouse, drive de CD, scanner, microfone, webcam e pendrive. E agora? Monitor touch é de entrada e saída. Controle com vibra, gente, é o joystick moderno. Na minha época do Atari, o joystick era só de entrada. Mas hoje, se tu for jogar um videogame, você está lá dirigindo um carro, passou no buraco, o controle treme. É um videogame com vibra. Então, esse tal de vibra caracteriza a saída. Entrada e saída. O teclado é só de entrada, o mouse seria só de entrada, o drive de CD é híbrido. O scanner é de entrada, microfone é de entrada, webcam é de entrada e pendrive é híbrido, de entrada e saída. Concurso público nem sempre é do jeito que a gente quer. Tem que ter muita atenção. O examinador está perguntando o que é de entrada, mas ele não está perguntando o que é somente de entrada. Ele não está perguntando o que é apenas de entrada. Se ele não colocou somente de entrada, apenas de entrada, o equipamento que é híbrido, ele também é de entrada. Porra, tá de sacanagem. Não, estou fazendo questão de prova. Que droga. Então a letra A pode ser a resposta? Pode. Vamos ver as outras. Controle com vibra, entrada e saída. Teclado entrada, mouse entrada, drive de CD entrada e saída. Scanner entrada, microfone entrada, webcam de entrada, pendrive de entrada e saída. Monitor não, monitor é só de saída. Então monitor não, a letra B é horrorosa. Na letra C, projetor não. Projetor é só de saída. Monitor, touch é de entrada e saída. Mas o projetor é só de saída. Então a letra C é horrorosa. Monitor com vibra, mouse, drive de CD, scanner. Caixa de som é só de saída. Olha aí. Ó. Monitor é só de saída, projetor é só de saída, caixa de som é só de saída. Placa de vídeo é só de saída. Então, o que eu vou ter que considerar? Vou ter que considerar a letra A. Aí você vai falar assim, professor, eu discordo. Aí tu perde um ponto. Né? Monitor touch é híbrido. Eu sei que é híbrido. Eu também sei que é híbrido. Tudo é a maneira como o examinador coloca no enunciado. E também as alternativas. Eu tenho que jogar a exclusão. Mouse de entrada, entrada e saída, entrada, 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 entrada e saída. Na letra A, é óbvio que existem equipamentos híbridos, mas o de entrada e saída também é de entrada. Então o gabarito ficou sendo letra A. Porra, faz parte. Melhor ver aqui do que na prova. Qual dos periféricos abaixo utiliza a tecnologia de OCR? Agora a gente já vai tirar aquela onda, né? OCR é o quê? Reconhecimento óptico de caracteres. Então, quem usa OCR é o scanner. Professor, eu ia marcar o webcam por causa da polícia rodoviária lá que filma a placa. Tá de sacanagem, não pode fazer isso não, meu filho. Tem que entender o contexto, mas originalmente o OCR é usado aonde? No scanner. Legal. Todas as outras palavras já são conhecidas. A impressora, a gente já sabe que existem diferentes tipos de impressão, né, com características. Modem, modula e demodula, vai permitir ligar o computador em linha telefônica para enviar e receber, para modular e demodular, converter do digital para analógico e vice-versa. Modula e demodula.
entrada e saída, monitor, diferentes tipos de monitor, CRT, plasma, LCD, LED, trackball, substituto do mouse, então gabarito letra D, todas são familiares já. Prefeitura de Campo Grande. Entre os dispositivos periféricos empregados na configuração dos computadores atuais, um é utilizado exclusivamente na entrada e funciona na digitalização de textos ou imagens. Quem é? O scanner. Do papel para a versão digital, para uso em documentos do Word e mesmo em páginas de sites na internet. Esse dispositivo é o scanner. Pendrive de entrada e saída. LaserJet é uma impressora laser. DeskJet é uma impressora jato de tinta. LaserJet é uma impressora laser que usa toner. E plotter, grandes formatos de papéis. Impressora a laser. Vamos para a próxima. Os monitores de computador que utilizam um canhão de elétrons que bombardeia as células de fósforo, as quais recobrem a tela, são os monitores CRT. O que é triste? Triste é se cair uma questão dessa atualmente. Por quê? Porque o CRT já está bem obsoleto. O CRT trabalhava com essa camada de fósforo, onde a luz, inclusive, marcava essa camada de fósforo, de modo que se você deixasse um computador, por exemplo, com a tela parada o dia inteiro, quando você desligava o monitor, a tela estava manchada. Para isso, existiam as proteções de tela. Quem é velho vai lembrar disso. Eu me recordo que os monitores do banco, eles ficavam ligados o dia inteiro. Monitor de banco de terminal de autoatendimento. Às vezes o carinha desligava o caixa 24 horas e você olhava assim, você via ainda os caracteres marcados na tela. Manchava a tela. Queimava a camada de fósforo. Então, para evitar isso, tinha que ter alguma coisa se mexendo na tela. Aí haviam várias proteções de tela. A gente escolhia proteções de tela bonitinhas e tudo, para ficar mexendo, para não queimar a tela. Característica do monitor CRT. Ok? Os monitores de vídeo utilizados pelos computadores são construídos com tecnologias apropriadas para a formação de imagens projetadas em telas. Não representa uma tecnologia para a construção de monitores. E aí? Existe monitor CRT, LCD, OLED, existe monitor de plasma. Não existe receiver. Receiver seria um receptor, como, por exemplo, um receptor de rádio. Realmente, essa parte da matéria, quem é velho se dá bem. Porque, galera, a moda na década de 80 era ter um aparelho de som 3 em 1. Eu tinha a maior vontade de ter um 3 em 1. O 3 em 1 ele tocava fita, era toca-disco, toca-fita e um receiver para receber rádio AM e FM. Um receiver, um receptor. Eram 3 em 1, eram 3 módulozinhos. Você comprava separado ou junto, né? Comprava só o toca-fita, só o receiver e só o toca-disco lá de vinil. Então, receiver é um receptor de rádio qualquer. Exemplo. Saudosismo. Passa rápido. No que se refere aos componentes de saída, monitores de vídeo são classificados em diversas tecnologias. Sobre isso, assinale a opção correta. Me ajuda. Isso aqui é um erro de datilografia, né? DPA não tem a ver. Gente, monitores de vídeo, CRT e LED. Ok? CRT e LED. Tubo de raios catódicos, diodo emissor de luz, gabarito letra D. Vamos para a próxima. Vamos embora. As partes físicas de um computador, tais como dispositivos de entrada e saída,
dispositivo de armazenamento, processador, assim como todo o conjunto de elementos que compõem o computador são chamados de hardware. A figura a seguir apresenta os elementos que compõem o hardware. Os dispositivos de entrada e saída, ou input e output, I/O, são também denominados periféricos, que texto gigante. Eles permitem a interação do processador com o homem, possibilitando a entrada e saída de dados. Os principais dispositivos de entrada de informações são teclado, mouse, drive, CD, DVD, pendrive, scanner, microfone, joystick, câmera filmadora, câmera digital, tela sensível ao toque, mesa gráfica, que é a digitalizadora, caneta ótica. O monitor de vídeo é um equipamento semelhante a uma TV, responsável por transmitir informações visuais ao usuário, um dispositivo para exibição de saída de dados mais usados, podendo exibir texto, imagem e vídeo. A partir desse contexto, seus conhecimentos sobre dispositivos de entrada e saída, ele ensinou na prova. São tipos mais comuns a classificação para dispositivos de vídeo. Aí ele fez eu ler um texto gigante desse, e a pergunta era só essa: quais são os tipos mais comuns para dispositivo de vídeo? IRDA é infravermelho, tem nada a ver. IRDA é infravermelho. É infravermelho para controle remoto, por exemplo. CRT, tubo de raios catódicos. LED e LCD, exceto IRDA, gabarito letra A. CRT, LED e LCD são tecnologias de monitor. Então, exceto a letra A. Vamos para a próxima. As resoluções do monitor e da impressora utilizam por padrão, respectivamente, as seguintes unidades de medida. Resolução de impressora, aí tem que anotar. Anota tudo. Resolução de impressora, a gente vai medir através de uma sigla chamada DPI. Quando eu penso em impressora, siglas importantes são DPI, que é igual a PPP, e velocidade de impressão, que é igual a ppm. Já foi CPS, já foi LPM e agora é ppm. Explica melhor? Claro, vou explicar. DPI representa dot per int. Dot per int. Pontos por polegada. É o PPP. Pontos, que é dot, por polegada. Então, DPI, pontos por polegada, é a mesma coisa que PPP. Vamos dar uma viajada? Olha aí. Estou pegando uma folha, estou fazendo aqui colunas e linhas. As colunas e linhas, elas vão formando esses quadradinhos. E nesses quadradinhos, eu vou jogar tinta, eu vou pintar. Então, que caractere é esse aqui? Ó? Fala para mim. Que caractere é esse aqui? O que você acha? Essa é a letra A. Olhando de perto, ela está horrível. À medida que você vai se distanciando, a sua vista vai embaçando e você vai vendo isso de uma maneira até mais nítida. Quando você amplia, você vê os pontos. Quando você distancia, você vê que isso é uma letra A. Eu já estou querendo passar uma coisa para vocês. Já perceberam que tem fotos que quando você olha está bonito, quando você amplia, aparecem os pontos e ela fica feia, ela perde a resolução, porque aqueles pontos estão muito grandes. Então, quanto menor os pontos, melhor a resolução. Se os pontos forem bem pequenininhos, eu consigo ampliar a imagem sem perder a qualidade. Então, a resolução ela está muito ligada à qualidade. Quanto mais pontos eu tenho, menores eles são, porque o tamanho do papel não vai mudar. O papel ele tem lá as suas medidas. Então, quanto mais pontos eu conseguir colocar em uma polegada, por exemplo, né, a sigla é pontos por polegada. Então, quanto mais pontos eu conseguir colocar na polegada, o que eu vou ter? Uma resolução maior. Esses pontos por polegada, eles são lineares. Então, se eu falo, por exemplo, 300 dpi, significa que em uma polegada
eu vou ter 300 pontinhos lineares. Legal. E aí, 300 pontos, 300 dpi são 300 pontos lineares. A resolução de 300 dpi é uma resolução boa. 600 dpi é resolução maravilhosa. Conforme você vai aumentando, você vai tendo melhores qualidades. Se eu for trabalhar com texto, cara, 200 dpi, 300 dpi tá ótimo. Se eu for trabalhar com fotos, aí sim, quanto maior a resolução, maior vai ser a qualidade, maior vai ser a flexibilidade que eu vou ter para ampliar. Ok? Estou entendendo tudo. Então, DPI. Agora, eu coloquei para vocês a resolução e agora eu estou colocando para vocês a velocidade. ppm é página por minuto. As impressoras velhas, elas imprimiam aquelas impressoras de impacto lá com agulha, elas mediam a velocidade de caracteres. É óbvio que se você tivesse uma impressora com um caractere, uma folha com um caractere, ia imprimir rápido, se comparada com uma folha cheia de caracteres. Então, no passado, a velocidade era em caracteres por segundo. Depois, na jato de tinta, passou a ser linhas por minuto. E agora, nas impressoras mais modernas, a gente tem velocidades expressas em páginas por minuto. Ok? Então, páginas por minuto. Quanto maior a quantidade de páginas, 15 ppm, 12 ppm, são velocidades factíveis. Né? Numa questão de prova, você tem até que se ligar nisso. Eu consigo imprimir 10 páginas por minuto, eu consigo imprimir 15 páginas por minuto, mas eu não consigo imprimir 1000 páginas por minuto, gente. Não tem uma impressora tão rápida assim. Estou entendendo. Então, aqui a gente tem as velocidades. Beleza? Agora, as resoluções do monitor e da impressora utilizam por padrão, respectivamente, resolução do monitor é pixel, resolução da impressora é dpi. Então, gabarito é o quê? Letra A de alfa. Pixel para monitor, dpi para impressora. Letra A. Professor, a impressora imprime pixel? De jeito nenhum. Né? Impressora não tem nada a ver com pixel. Pixel tem a ver com ponto de luz. Então, pixel tem a ver com imagem digital, com monitor. Beleza?